Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias, esse aqui é o nosso curso de 2 Timóteo. Vocês tiveram as 2 primeiras aulas com o Fê, vão ter essa terceira aula comigo e o Múcio vai dar a quarta aula para vocês. Na primeira aula, o Fê falou com vocês um pouquinho sobre o contexto e a identificação do propósito da carta. E a gente vai revisar um pouquinho isso. Então, Paulo está preso em Roma quando ele escreve essa carta. Quando ele teve preso a primeira vez em Roma, ele estava em prisão domiciliar, tinha acesso a certos confortos, a visitas, e não é o caso dessa segunda vez. Ele está numa situação bem mais complicada e está próximo do julgamento que vai dar a sua sentença de morte. Então, ele está no final da vida dele, no final do ministério dele, ele sabe disso. Ele escreve que ele terminou a corrida, que ele guardou a fé, que está próximo da sua partida nessa carta. E sabendo que são os últimos momentos da vida de Paulo, é a última carta que a gente tem que ele escreveu, possivelmente a última carta que ele de fato escreveu, e ele escolhe escrever para Timóteo. Esse Timóteo, então, é alguém especial para Paulo, não é qualquer pessoa, e por mais que ele pudesse realmente estar apresentando algumas negligências, como o Fê já viu com vocês, baseado nesses comandos negativos que ele dá para Timóteo, Paulo está escrevendo para mais do que corrigir essas negligências. Ele está escrevendo a última carta dele para esse amado filho na fé dele. Vamos olhar um pouquinho para como era a relação de Paulo com Timóteo, nos versículos de 2 a 5. Diz assim: A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então Paulo está escrevendo para esse Timóteo que ele chama de amado filho na fé. É o Timóteo por quem ele agradece a Deus constantemente. É o Timóteo que se despediu dele com lágrimas. É o Timóteo sobre quem ele está convencido de que a fé é genuína e não fingida. É o Timóteo a quem ele deseja ver para completar a sua alegria. Esse é o Timóteo que teve com Paulo nas viagens dele, em vários momentos. Ele escreveu várias cartas com Paulo. Colossenses começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. E várias outras cartas, Timóteo está junto com Paulo. É alguém que realmente andou perto de Paulo. Então essa carta é mais do que só corrigir alguém por suas negligências, mas é a carta de um líder espiritual mais velho para um líder espiritual mais novo. É a carta de alguém que ama como um filho na fé mesmo a esse rapaz Timóteo. E juntando isso com a questão que o Fê falou sobre as negligências, e pegando a definição do propósito, por exemplo, do livro do Foco e Desenvolvimento, do Carlos Oswaldo, e misturando um pouco com esse conceito, a gente pode definir o propósito da carta dessa forma. O propósito de Paulo a escrever essa carta é fortalecer a Timóteo, seu amado filho na fé, para que ele seja plenamente habilitado e cumpra o seu ministério, transmitindo a palavra de Deus. Eu vou repetir porque isso é muito importante da gente ter em mente para fazer o nosso estudo de hoje. Fortalecer Timóteo, seu amado filho na fé, para que ele seja plenamente habilitado e cumpra o seu ministério, transmitindo a palavra de Deus. Na semana passada, o Fê falou com vocês sobre 6 coisas para não fazer. E hoje a gente vai olhar para o que fazer, como ele disse. A gente vai entrar no trecho do capítulo 4, versículo de 1 a 5, e na verdade de 1 a 8, e a gente vai analisar o comando solene dessa carta, o momento que o Fê identificou para vocês como o texto-chave, a chave interpretativa para o resto da carta. O momento em que Paulo dá o centro do que ele quer passar para Timóteo. Esse trecho do capítulo 4, versículo de 1 a 8. Mas antes disso, eu queria olhar para vocês para um conceito que Paulo construiu ao longo da carta, que é muito importante para que a gente entenda com profundidade esse trecho do capítulo 4. E esse conceito que eu quero passar para vocês é o conceito da transmissão da palavra de Deus. É um conceito de que a gente não pode se enxergar como um fim em si mesmo. A gente
tem que se enxergar como parte de um processo que nem começou com a gente e que nem termina com a gente, mas como uma corrente que se estende desde muito antes. A gente deve ser fiel o suficiente para não romper esse elo e passar isso para frente, para que essa corrente continue também muito para frente. Olha só que interessante. Nesse versículo 5 que a gente leu aqui, quando Paulo está identificando o Timóteo, falando um pouquinho sobre ele fala: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, Paulo está falando para Timóteo a respeito dessa fé não fingida que ele tem, só que essa fé que ele tem, ele não gerou espontaneamente em si mesmo. Ele herdou essa fé, ele recebeu essa fé de alguém. Essa fé ele aprendeu da sua mãe, Eunice, e da sua avó, Lóide. A sua mãe aprendeu com a sua avó, que provavelmente aprendeu com alguém antes. Timóteo não recebeu isso do nada, ele recebeu isso de alguém. Isso veio de antes dele e chegou na mão dele. Como que ele recebeu essa fé? A gente pode ver isso quando a gente olha ali para o capítulo 3, no versículo 15, isso que dá uma dica para a gente. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Alguns comentaristas falam que naquela época, na cultura judaica, a forma como as crianças aprendiam a palavra de Deus era mais fácil elas esquecerem o próprio nome do que esquecerem a palavra de Deus. E Timóteo aprendeu essas sagradas letras. A mãe Eunice ensinou o que ela aprendeu com a avó Lóide, que aprendeu com alguém sobre a palavra de Deus. E não somente Timóteo aprendeu isso da avó, da mãe, mas ele aprendeu também do próprio Paulo. Olha só o que fala ali no versículo 13 e 14, nos versículos 13 e 14 do capítulo 1 ainda. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Ele está falando, Timóteo, essa palavra que eu te passei, esse modelo de sã doutrina que você ouviu de mim, guarda, retenha isso. Guarde o que lhe foi confiado pelo poder do Espírito. Está falando que essa palavra que Timóteo recebeu da mãe, que recebeu da avó, essa palavra que Timóteo recebeu de Paulo, ele deve guardar. No sentido do seu conteúdo, ele deve preservar essa palavra. Ele deve esconder essa palavra. Mas, quase que paradoxalmente, no sentido do seu alcance, ele deve entregar essa palavra. Olha aqui, no capítulo 2, ele diz assim, versículo 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Timóteo, essas palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, esse modelo de sã doutrina que eu te passei, guarda no sentido do seu conteúdo, mas no sentido do seu alcance, entrega essa palavra. Passa essa palavra para uma próxima geração, para outros homens fiéis. E também não para neles. Essa palavra não começou em Paulo, porque ele fala ali no versículo 3, dou graças a Deus a quem sigo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Paulo também não recebeu essa palavra sozinho, mas isso vem de antes dele. Ele passa para Timóteo essa palavra, que não deve terminar nele, porque ele deve passar para homens fiéis, mas também não deve ficar com esses homens fiéis. Olha só o que ele fala, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Só nesse versículo tem 4 gerações. Paulo passa a palavra de Deus para Timóteo, que deve passar a palavra de Deus para homens fiéis, que devem ser capazes de ensinar ainda a outros. Mas não são só essas 4 gerações, isso começa antes de Paulo, isso se estende muito além desses outros, porque eles também devem ser capazes de ensinar outros. E essa corrente, esse processo onde a palavra de Deus vai ser entregue, essa transmissão da palavra de Deus, chega aqui até nós hoje. E vocês devem se enxergar como isso, como parte desse processo. Isso não começou e nem terminou com vocês. A palavra de Deus que chegou até vocês, seja por meio dos pais de vocês, que já eram crentes, e os avós e assim por diante, ou seja, tenha você ouvido a palavra de Deus por meio de um amigo na escola, e daí agora está aqui, se converteu, está aqui na igreja com a gente, está ouvindo a palavra de Deus de nós agora. Você recebeu essa palavra,
E essa palavra vem de uma longa corrente antes de nós. E agora que ela chega em nós, a gente deve guardar no sentido do seu conteúdo, preservar e entregar no sentido do seu alcance. A gente deve passar essa palavra para a próxima geração, para os próximos homens fiéis. A gente deve ser um elo que não se rompe, que não quebra a corrente no meio, o elo fraco. Não. A gente deve ser um elo fiel o suficiente para passar isso para a próxima geração. O John MacArthur, quando ele prega sobre esse texto, ele usou uma ilustração muito interessante da vida dele mesmo, que eu vou repetir aqui. Acho que quando ele estava na época da faculdade, se eu não me engano, ele participou de algumas atividades de atletismo e em uma dessas atividades ele ia fazer uma corrida de revezamento. E diz que ele não era tão bom corredor assim, mas tinham colocado ele no time porque ele estava nas outras equipes de beisebol e etc. E estava precisando de um corredor. Então, desses 4 corredores na corrida de revezamento, ele era o segundo. E a ideia aqui, ele disse, é que o primeiro tinha que ser muito bom para ganhar uma vantagem, o segundo podia ser o pior do time para perder um pouco dessa vantagem e ainda tinha 2 para recuperar. Na corrida de revezamento é um pouco diferente do que numa corrida normal, onde os competidores estão competindo individualmente, uns contra os outros. Nessa corrida são equipes que estão competindo. Então o primeiro corre, dá uma volta, entrega um bastão na mão do segundo, e o segundo corre, dá essa volta, e as equipes vão competindo dessa forma. A equipe que terminar primeiro, obviamente, vence. Nessa situação, eles começaram a chegar mais perto do final do campeonato, eles estavam começando a achar que eles realmente tinham chance de ganhar ali. E aí, o primeiro corredor sai, faz uma volta perfeita, dá tudo de si e fica com alguma vantagem em relação às outras equipes. Entrega esse bastão na mão do John MacArthur, ele pega esse bastão e dá o melhor dele. Ele corre como se aqueles fossem os últimos momentos da vida dele. E quando ele chega e entrega esse bastão na mão do terceiro, com alguma vantagem em relação às outras equipes, pensando, esse cara é um bom corredor, esse terceiro. A gente está com uma vantagem, a gente tem grandes chances de ganhar. Ele entrega aquilo como tudo que ele tem na mão daquele terceiro corredor. E o cara começa a correr e realmente ele é muito bom, mas chega na primeira curva, ele começa a andar e senta na grama. E daí os 3 começam a perguntar, o que está acontecendo? O que aconteceu com ele? Será que ele se machucou? Eles 3 vão correndo ali pra cima dele, cara, tá tudo bem, o que aconteceu? Ele fala, não estava muito afim de correr hoje. Você pode imaginar como eles se sentiram. Cara, você não pode fazer isso. Você não está sozinho nessa. Tem gente que correu antes de você, tem gente que ia correr depois de você, você não pode fazer isso. E nesse caso, é lógico que eles perderam só um jogo, mas a ilustração aqui, aplicada para esse conceito que a gente está falando da transmissão da palavra de Deus, é o mesmo. Não seja você esse que pega esse bastão e senta na grama. Você tem uma responsabilidade, tem muita gente que veio antes de você e tem gente que deve vir depois de você. Você é um elo numa corrente. Essa palavra chegou de gerações até você, a palavra de Deus. E agora você tem a responsabilidade de guardar essa palavra em termos do seu conteúdo e de entregar essa palavra em termos do seu alcance. Isso eu quero que vocês tenham em mente, esse conceito da transmissão da palavra de Deus, para que a gente agora entre de fato no capítulo 4, versículo de 1 a 8, onde Paulo dá o comando solene dele para Timóteo. Então, eu quero muito que você agora pare o que você está fazendo, se você está fazendo outra coisa, porque a gente não está aqui junto numa sala de aula, onde eu estou vendo vocês, eu posso olhar no olho e falar com vocês, e vocês podem estar fazendo qualquer outra coisa. É muito importante que vocês parem de fazer outra coisa agora e olhem para o texto junto comigo, sentem perto de mim, aqui na TV, no celular, onde você está, peguem a sua Bíblia e leiam o texto junto comigo e acompanhando. Depois que a gente lê os versículos de 1 a 8 uma vez, a gente vai voltar e ler frase por frase, ou quase que expressão por expressão, e comentar em cima disso, esclarecer bem o que significa. Então, por favor, prestem atenção, porque senão vai ficar confusa essa parte, se vocês estiverem distraídos com outra coisa. E é muito importante que a gente entenda essa parte da palavra de Deus, porque Paulo dá uma ênfase muito grande nessa parte. Vamos lá, capítulo 4, versículo de 1 a 8. Para vocês terem ideia da seriedade, ele começa assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino,
eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado em tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Para começar, o início desse trecho, Paulo diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. É muito sério isso. O que Paulo está falando para Timóteo é um comando solene, é uma exortação formal, é uma ordem. O tipo de linguajar que os advogados usam no tribunal. Conjuro-te, eu te ordeno, isso aqui é uma ordem importantíssima. Eu estou te convocando. Paulo está fazendo essa exortação tão formal e a base da seriedade dessa exortação está na autoridade de quem está na presença deles nesse momento. Ele fala na presença de Deus e de Cristo Jesus. E a palavra "e" aqui pode ser traduzida também por "a saber". Então, Deus, a saber, Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Ele está falando Deus e Cristo Jesus, ou então Deus, que é Cristo Jesus. Na verdade, os dois sentidos estão corretos, mas a questão aqui é Cristo Jesus foi estabelecido como juiz e ele vai julgar os vivos e os mortos. Todos nós vamos comparecer diante dele no tribunal, o tribunal de Cristo. E é claro que a gente sabe que esse não é um tribunal de juízo, de condenação. Afinal, a palavra de Deus fala pra gente em Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas é sim um julgamento de avaliação, como lá em 1 Coríntios 3, onde o fundamento é Cristo e essa é a nossa salvação. Mas se alguém construir em cima desse fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, vai receber recompensa de Cristo. E se alguém construir com madeira, feno e palha, vai ser salvo, mas vai ser salvo como quem escapa pelo fogo. Esse é um julgamento de avaliação. É um julgamento onde as pessoas vão ser recompensadas pelo que elas fizeram com a salvação que Deus deu para elas. Onde nós vamos ser julgados assim. Então ele apela para Timóteo com base nesse argumento. Deus é um juiz. Deus estabeleceu Cristo Jesus como juiz. E ele vai julgar as nossas ações. Ele vai julgar o que você fez com o seu ministério, Timóteo. Ele vai julgar o que vocês, adolescentes, fizeram com a palavra de Deus que foi confiada a vocês. Mas num julgamento normal, o juiz não estava lá quando aconteceram as coisas. Ele precisa da ajuda de uma testemunha. Alguém que esteve lá, alguém que viu as coisas. É uma testemunha que vai convencer o juiz de que alguma coisa uma coisa realmente aconteceu, para que o juiz então dê o veredito dele. Nesse caso não é assim, porque o juiz não precisa de uma testemunha, de fato ele é a própria testemunha. Ele diz na presença de Deus e de Cristo Jesus. Eu te exorto solenemente. E aqui significa que a exortação é na presença de Deus e de Cristo Jesus, mas o ministério de Timóteo também é na presença de Deus e de Cristo Jesus. Ele está falando aquele que vê tudo, aquele que está presente com você, aquele que viu tudo que você falou, tudo que você fez, tudo que você pensou, na presença desse Deus, que é o mesmo que vai te julgar. Um juiz que sabe todas as coisas, que estava lá com você. Na presença dele é que eu te exorto solenemente. Timóteo, pregue a palavra. Essa é a próxima frase que a gente vai analisar. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Que palavra é essa?
A gente já viu um pouco disso, mas se a gente voltar ali nos versículos 14 e 15 do capítulo 3, ele diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Essas sagradas letras é que Timóteo tem que pregar. Essa que é a palavra. E aqui, o que Timóteo tinha como sagradas letras, provavelmente era a Septuaginta, o Antigo Testamento em grego. Mas olha que interessante, ele diz que mesmo esse Antigo Testamento em grego é capaz de nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus. A lei tem exatamente esse papel. Em Romanos capítulo 3 diz que o papel da lei é exatamente esse. É por meio da lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei é como se fosse um espelho que levanta alto o padrão de Deus, para que a gente, se olhando nesse espelho, perceba quão inadequado a gente está. E aí a gente chega no ponto que Paulo chega em Romanos 7 e fala: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? E olhando para baixo, vendo o próprio pecado, ele pode finalmente olhar para cima e dizer: graças a Deus por Cristo Jesus. Esse é o propósito da lei. É nos tornar sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E Paulo está falando aqui, você aprendeu essas sagradas letras. Essa palavra de Deus, ela é sagrada. E ela é capaz de nos tornar sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E aí ele continua dizendo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso é maravilhoso. Esse texto que a gente tem, essas páginas, essas letras que estão escritas aqui, essas palavras, o conteúdo delas, baseado nos manuscritos originais que foram inspirados por Deus, são a palavra do próprio Deus. Em Romanos também, no comecinho, Paulo fala: Deus prometeu o Evangelho através dos profetas nas Escrituras. Isso também é uma afirmação valiosíssima dessa inspiração. Quem promete é Deus, quem fala é Deus, através dos profetas e no Novo Testamento, através dos apóstolos, nas Escrituras. Esse texto que a gente tem é o mais valioso que a gente pode ter, porque ele é a palavra do próprio Deus para nós. É por isso que a gente se reúne toda semana como igreja em volta desse texto. É por isso que o que o pastor Fernando prega lá no púlpito é a Bíblia. Ele segue uma carta, um livro da Bíblia a cada vez que ele vai pregar. Isso é maravilhoso porque a gente está estudando a palavra do próprio Deus. Não tem nada melhor do que isso. Nada que a gente pode fazer, porque essa palavra, toda a Escritura que é inspirada por Deus, ele diz, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Habilitado. Isso é maravilhoso. É essa palavra que Timóteo deve pregar. É essa palavra que Paulo está exortando Timóteo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Essa é a exortação. Pregue a palavra de Deus. E aí ele continua dizendo, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Esteja preparado. No capítulo 2, ele dá algumas figuras para a gente que nos ajudam a entender isso. Figuras que jogam luz sobre o que é a vida cristã. Ele diz aqui no versículo 4 do capítulo 2. Aliás, a partir do versículo 3. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Ele está aqui comparando a vida cristã, e especialmente a vida do homem de Deus, o jovem líder espiritual aqui, que é Timóteo. Ele está falando como um soldado, como um atleta é a nossa vida cristã. E se pode imaginar, numa situação de guerra, um soldado, enquanto o exército inimigo está invadindo, tem bomba explodindo do lado dele, e ele está sentado aqui na TV dele, assistindo Netflix, olha no relógio e fala assim, não, cara, já passou das 6, eu não estou no meu horário de trabalho. Não tem isso.
Um soldado está preparado em tempo e fora de tempo. O soldado está preparado o tempo todo. E especialmente na guerra, o que ele mais quer é ganhar a guerra e agradar aquele que o alistou. E no nosso caso, esse que nos alistou é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como um atleta, vocês podem imaginar que as Olimpíadas vão ser adiadas por causa dessa situação toda que a gente está vivendo da pandemia. E a alegação é que os atletas não tiveram tempo suficiente para se preparar. É lógico, os atletas treinam horas e horas por dia. E eles treinam por meses e anos para fazer o que eles fazem. O cara treina todos os dias para chegar ali e correr aqueles 100 metros como se fossem 60 segundos, sei lá quantos segundos eles demoram para correr 100 metros, como se fosse o tempo mais importante da sua vida. Ele treina a vida inteira para chegar naquele momento e fazer aquilo. Ele tem que estar preparado. E a questão toda aqui é essa, ele joga essas duas figuras e nos ajudam a entender isso. Quando Paulo fala lá no capítulo 4, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Esteja preparado como um soldado, esteja preparado como um atleta, em tempo e fora de tempo. Tem gente que fica debatendo aqui sobre o que significa exatamente esse em tempo e fora de tempo, e a questão é que, seja lá o que isso for, só tem essas duas possibilidades. Ou a gente está em tempo, ou a gente está fora de tempo. Isso significa o tempo todo. A gente deve estar preparado o tempo todo. Quando for favorável, quando não for favorável, a gente deve estar preparado como um soldado, como um atleta. Beleza, a gente deve estar preparado o tempo todo para pregar a palavra de Deus. Essa é a exortação formal de Paulo a Timóteo. E qual que é o tom dessa pregação? A ênfase dessa pregação? Primeiro, o tom é negativo. Olha só. Esteja preparado em tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija. O tom dessa pregação é negativo. É igual a aula que o Fê deu semana passada para vocês. 6 coisas para não fazer. Isso aqui é o tom negativo da pregação. É correção. É repreensão. Se a gente for olhar aqui no versículo 16, ele diz que toda a escritura é útil para repreensão, para correção. Ele usa essas mesmas palavras. Então, a ênfase que a gente deve ter ao pregar a palavra de Deus é primeiro negativa, mas ela é também positiva. Que ele diz: repreenda, corrija, e aí ele diz: exorte. E é isso que a gente acabou de ver. O Fê falou para vocês 6 coisas para não fazer, e eu tô aqui falando para vocês uma coisa para fazer. A gente está vendo que Paulo acabou de dar uma série de orientações para Timóteo do que não fazer, e aí ele fala agora: eu te exorto solenemente. E aí ele segue para dizer o que fazer. E aqui também no versículo anterior ele diz que a palavra de Deus é útil para o ensino, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O tom da nossa pregação é primeiro negativo e depois positivo. Normalmente nessa ordem. Exatamente porque o evangelho, as boas notícias, começam com más notícias. O que a gente deve ser convencido primeiro é do pecado, da justiça, do juízo. Para depois então que a gente veja a graça, a misericórdia de Deus, o sacrifício substitutivo de Cristo, a forma como Deus deposita em Cristo a nossa culpa e castiga essa culpa nele, para que então ele possa nos atribuir a sua justiça. Isso é maravilhoso. Mas o tom da nossa pregação é primeiro negativo e depois positivo. Então ele diz: repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Para a gente olhar aqui para essa palavra paciência, a gente volta lá para o capítulo 2, onde ele deu as duas figuras para a gente, do soldado, do atleta, e logo em seguida ele dá uma terceira figura. O lavrador que trabalha arduamente, no versículo 6, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então, como um soldado, como um atleta é a vida do cristão, mas também é como um lavrador, é como um fazendeiro. E se por um lado a vida do soldado é intensa no momento da guerra, e ele está ali num momento de extrema intensidade, dando tudo de si para uma coisa que vai acabar daqui a pouco, e também o atleta faz isso e dá tudo de si naquele trecho, naqueles 100 metros onde ele tem que correr com tudo que ele tem.
E tanto o soldado faz isso para ganhar a guerra, pela vitória, para agradar aquele que o alistou. E o atleta faz isso pela honra, pela glória que recebe quando vence a corrida. O fazendeiro mostra um outro aspecto da vida cristã, menos intenso. Na verdade, o fazendeiro não tem essa intensidade toda, ele está ali trabalhando arduamente debaixo do sol. Ele vai lá, ele ara a terra, ele prepara a terra, ele planta, ele rega, ele espera. E não tem ninguém lá para aplaudir ele quando ele ganhar a corrida como atleta. Não tem ninguém ali para ajudar se ele começar a ter dificuldade naquela plantação. Ele está ali e ele faz o trabalho árduo, constante, de certa forma até monótono. E às vezes a nossa vida cristã não vai ser tão intensa como de um soldado na guerra ou como de um atleta na corrida. Vai ser árduo e constante o nosso trabalho. Vai ser até monótono. Quando você não acordar com aquela super vontade de ler as escrituras, porque vai ter uma situação super complicada que você vai ter que debater com alguém, fazendo. Não. Você vai fazer isso porque é o que você faz, porque é o que você busca constantemente. É o que um fazendeiro faz, ele vai lá e arduamente trabalha na terra, continuamente, constantemente e com paciência, porque às vezes os frutos demoram mais para vir do que a gente imagina. Especialmente nesse contexto aqui do capítulo 4, quando ele fala exorte com paciência, muitas vezes os frutos demoram mais para vir do que a gente espera nesse contexto. A gente exorta alguém, a gente fala para alguém da palavra de Deus. Eu falo para alguns de vocês, adolescentes, da palavra de Deus. E espero logo que vocês ouçam, entendam essa exortação, entendam o que a palavra de Deus diz e estejam voando, crescendo exponencialmente, aprendendo a palavra de Deus, decorando os textos e demora mais do que eu queria. Então exorte com paciência. Mas também, ele diz ali, exorte com paciência e doutrina. Doutrina. Essa é uma palavra quase que feia no nosso contexto hoje, onde existe muito forte um movimento ecumênico e também a influência desse movimento nas denominações diversas aí. Quando alguém vai pregar em algum lugar ali que tem mais de uma denominação presente, o pessoal até às vezes fala, cuidado para não entrar muito em doutrina. E aqui a questão, ele está falando, pregue doutrina. Doutrina, pregue a doutrina. Entre em teologia sistemática. Fala sobre o que a palavra de Deus diz e defende isso com doutrina. E olha só, no capítulo 1 ali, o texto que a gente já leu, no versículo 13 e 14, ele diz: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo de sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. A gente está numa época onde, especialmente os pastores jovens, eles querem inovar, querem fazer as coisas diferentes. Eles querem fazer uma coisa que ninguém nunca fez antes. E tem um cara que até fala, o maior problema da igreja hoje é que a igreja não entendeu as estratégias de marketing num mundo que hoje é governado pelo marketing. O maior problema da igreja é esse? Não tem que inovar. Enquanto está todo mundo tentando inovar, Paulo fala para Timóteo, retenha o modelo de sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o. Timóteo, você pode fazer exatamente do jeito que eu te falei? Você pode fazer exatamente do jeito que eu te ensinei? Ensina com toda a doutrina e com o modelo de sã doutrina que você ouviu de mim. No versículo 2, do capítulo 2, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. O meu ensino, a doutrina da Bíblia, a doutrina das Escrituras, a doutrina da justificação pela fé e não pelas obras, a graça mediante a fé. Ensina isso. Ensina eleição, ensina predestinação, ensina santificação, glorificação, ensina doutrina. Ensina a palavra de Deus com toda paciência e doutrina.
E aí alguém pode dizer, mas doutrina divide. E que bom que divide, porque olha o que ele continua falando aqui na sequência do texto. Com toda paciência e doutrina. Versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Isso aqui já acontece o tempo todo fora da igreja. Mas ele está falando aqui, virá o tempo em que isso vai acontecer dentro da igreja. As pessoas não vão querer ouvir essa doutrina. Pelo contrário, coceira nos ouvidos aqui, uma expressão que ele usa para falar, eles vão juntar mestres para si mesmos, para ouvir aquilo que eles querem ouvir. Por que vocês acham que tem tantos pastores da teologia da prosperidade? É o que as pessoas querem ouvir, é o que elas sempre quiseram. Com evangelho, sem evangelho, o que elas sempre quiseram é ficar ricas. E aí chega alguém falando, vocês vão ficar ricos, crê em Deus e ele vai te fazer rico. Elas vão juntar mestres desse tipo para si mesmo. Uma série de outros desvios que as pessoas têm, que vão contra a palavra de Deus, e daí elas conseguem achar alguém, alguma igreja, em algum lugar, que fala que aquilo é correto e continua pregando a Bíblia. Só que não. Eles juntam mestres para si, para ouvir aquilo que eles querem ouvir. Versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Eles vão deixar a palavra de Deus de lado e começar a falar de qualquer outra coisa. E daí no versículo 5 ele diz, você, porém, como ele disse no 3:10, mas você, no 3:14, quanto a você, porém. E a questão aqui é que sempre o homem de Deus é diferente. É igual quando sua mãe falava para você, quando você falava, mãe, mas todo mundo vai fazer tal coisa. Fala assim, você não é todo mundo. E aqui o Filho de Deus, e especialmente o servo de Deus, não é todo mundo. Enquanto eles estão rejeitando a doutrina, eles não querem ouvir doutrina, estão juntando mestres para si mesmos. Ele fala, mas você não. Você, porém, você não. Você, ele diz, seja moderado em tudo. E moderado aqui, equilibrado, sóbrio. Ele diz, suporte os sofrimentos. Olha só, no capítulo 3, no versículo 10 em diante, ele diz, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. No 11, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Está falando, Timóteo, suporte os sofrimentos. E você viu o quanto um homem de Deus sofre. Você andou perto de mim. E em muitas dessas ocasiões que você estava junto comigo. Quando eu fui perseguido, quando eu sofri isso e aquilo. E ele está falando, Timóteo, você viu de perto como eu sofri? E é isso. O homem de Deus vai sofrer. Sofrimento é o que não vai faltar para o homem de Deus. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Lá em Romanos 5 ele fala que a tribulação, ele se gloria na tribulação, no sofrimento, porque a tribulação produz perseverança, que produz um caráter aprovado, que produz esperança. Lá em 1 Pedro 1, ele compara a provação, a dificuldade, o sofrimento com o processo de refinamento do fogo. E o ouro, o processo de refinamento do ouro. E o ouro é a fé. E o fogo é o sofrimento. Então, quando o ouro é queimado pelo fogo, é aquecido pelo fogo, ele derrete e as impurezas ali vão para os cantos, elas podem ser retiradas e o que fica ali é o ouro puro. E da mesma forma ele está falando, quando a gente passa pelo sofrimento, o sofrimento mostra, prova que a nossa fé é genuína. Ele purifica a nossa fé e mostra que o que restou é genuíno e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Que valor tem o sofrimento? Que valor tem o sofrimento? E a gente está numa época em que as pessoas falam que o sofrimento não é o que o Filho de Deus vai experimentar.
Mas aqui Paulo está falando para Timóteo, suporte os sofrimentos. Suporte os sofrimentos. Então beleza, continua dizendo, faça a obra de um evangelista. E a gente já viu aqui que claramente a função de Timóteo é muito mais abrangente do que de um evangelista. Ele é para pregar a palavra, para corrigir, para exortar, para repreender. Ele deve ensinar, se dedicar à leitura pública das Escrituras e fazer uma série de outras coisas que são funções especialmente de um pastor. Mas ele está falando aqui, faça a obra de um evangelista. Não está falando, Timóteo, você é um evangelista, como se esse fosse o cargo de Timóteo, mas está falando, faça a obra de um evangelista. Apesar do ministério dele ser muito mais abrangente que isso, do ensino da palavra de Deus e tudo mais, ele está falando, Timóteo, não deixa de pregar o evangelho para os de fora. Não fica ocupado demais com os de dentro, pregando a palavra, juntando aí seus livros de teologia na sua estante aqui e se esquece dos de fora. Não. Faça a obra de um evangelista. Pregue o evangelho de Cristo Jesus. Pregue o pecado, pregue arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Pregue o sacrifício substitutivo de Cristo. Pregue para os de fora. Faça a obra de um evangelista. E aí ele diz, no versículo 5, no final, cumpra plenamente o seu ministério. Aqui ele amarra tudo isso que ele acabou de falar. Cumpra plenamente o seu ministério. O ministério de Timóteo é fazer tudo isso que ele acabou de ouvir. Pregar a palavra, estando preparado em tempo e fora de tempo, repreendendo, corrigindo, exortando com toda a paciência e doutrina. Por causa dos falsos mestres, daqueles que não vão querer ouvir as doutrinas, mas ele não. Ele deve ser moderado em tudo, ele deve suportar os sofrimentos, fazer a obra de um evangelista. Então ele está falando, Timóteo, cumpra esse seu ministério. E isso tem tudo a ver com o propósito que a gente falou ali no começo. Esse é o propósito da carta, é fortalecer Timóteo, seu amado filho na fé, para que ele seja plenamente habilitado por meio da palavra de Deus e cumpra o seu ministério, transmitindo a palavra de Deus. E aqui é importantíssimo que a gente volte para aquele conceito que a gente estudou antes de entrar nesse trecho aqui do capítulo 4. O conceito da transmissão da palavra de Deus. Ele está falando, Timóteo, você recebeu isso. Sua mãe, que recebeu da sua avó, você recebeu isso de mim. Agora você tem a responsabilidade de pregar essa palavra. Por isso que ele exorta solenemente, na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Pregue a palavra. Ele deve ser um elo nessa corrente. Ele deve confiar essa palavra a homens fiéis, que vão ser capazes de ensinar outros, e assim por diante. E aí a gente chega no versículo 6 a 8. E olha que interessante. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. E a oferta de bebida era a última de uma série de ofertas no Antigo Testamento. É quando eles já tinham preparado todo o sacrifício, a última coisa, eles derramavam uma bebida por cima do sacrifício. E aqui ele está dizendo, eu já estou aqui no final da minha vida, do meu sacrifício a Deus, que é a minha vida. Eu já estou no final, nos últimos momentos desse sacrifício. Ele diz, está próximo o tempo da minha partida. Versículo 7. Combati o bom combate, como um soldado. Terminei a corrida, como um atleta. Guardei a fé. Ele está dando a última volta dele ali na corrida e chegando com o bastão na mão, entregando para Timóteo. E o Fê falou para vocês, se eu não me engano, na última aula, que esse aqui não é o bastão do apostolado de Paulo. O que Paulo está entregando para Timóteo não é o ministério mesmo que ele tem, mas é o ministério da pregação da palavra de Deus. Ele entrega isso na mão de Timóteo e fala, guarde esse bastão, no sentido da sua pureza, e entregue na mão do próximo corredor. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. O justo juiz,
aquele que há de julgar os vivos e os mortos, na presença de quem Paulo exortou Timóteo a pregar a palavra. Ele está dizendo, esse justo juiz vai me coroar nesse momento. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Isso é muito especial. Saber que isso aqui não está escrito só para Timóteo, mas que se aplica a todo jovem líder espiritual, a todo líder espiritual e, de certa forma, a todo cristão. A nossa responsabilidade, tendo recebido a palavra de Deus de uma geração fiel, é guardar essa palavra no sentido do seu conteúdo, reter o modelo de sã doutrina que a gente aprendeu, fiel às Escrituras, e entregar essa palavra na mão da próxima geração. Como ele diz aqui, pregue a palavra. Pregue a palavra. Timóteo, eu estou terminando a minha corrida. Toma o bastão. Pregue a palavra. E com todas essas exortações, a fidelidade de Timóteo a essa pregação, ao ministério dele, é muito interessante a gente olhar para um versículo que está lá em Hebreus, capítulo 13, no versículo 23. A gente não sabe quem escreveu Hebreus, provavelmente não foi Paulo, mas isso aqui mais para frente na vida de Timóteo, olha que interessante. Quero que vocês saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Como assim posto em liberdade? Timóteo foi preso. Que maravilhoso! Ele obedeceu o que Paulo falou. Ele seguiu a exortação. Ele foi fiel. Pregou a palavra, suportou os sofrimentos. E agora esse escritor de Hebreus fala pra gente: quero que vocês saibam que Timóteo foi posto em liberdade. Timóteo não foi o elo fraco. Aquilo que ele recebeu de uma longa corrente que vinha antes dele, a palavra de Deus, ele guardou em termos do seu conteúdo e entregou para a próxima geração com fidelidade a homens fiéis capazes de ensinar a outros. Vocês também devem se enxergar como parte desse processo, receber a palavra de Deus que vocês já receberam dos seus pais, que vocês estão recebendo da gente agora, guardar com fidelidade e entregar para outros homens fiéis. É por isso que a gente tem os grupos de discipulado aqui na igreja. Se você quer participar disso, você deve encontrar alguém que sabe mais do que você e viver do lado dessa pessoa, sugar tudo que você pode de maturidade, de conhecimento da palavra de Deus. E você deve também passar isso para frente, ensinar outros. E você pode dizer, mas eu sei muito pouco. Acha alguém que sabe menos que você e ensina a palavra de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Paulo está exortando solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que a gente pregue a palavra. E essa coroa que Paulo recebeu do justo juiz, quando terminou sua corrida, Timóteo recebeu. E ele promete a todos aqueles que amam a sua vinda. Que ele permita e nos capacite a ser fiéis e terminar essa corrida dessa forma. Vocês vão continuar vendo a quarta aula depois com o Mussi. Mas isso é o que eu quero que vocês lembrem desse trecho, do capítulo 4, de 1 a 8, de 2 Timóteo. Deus abençoe.